Eu gostaria que você, sempre que lesse a Bíblia, lembrasse disso. Cada palavra, cada sílaba, cada vírgula, cada parágrafo, cada contexto, cada livro, ou por excelência a própria Bíblia, tudo foi organizado por Deus com a mente de Deus. Não tem uma sequer profecia ou uma sequer palavra no livro de Deus que foi por acaso. Não existe. Tudo, absolutamente tudo que Deus deixou, tudo, cada palavra, cada frase, foi pensada, foi avaliada por quem? Pelo escritor? Não, pela mente do Espírito Santo de Deus, que é o autor por excelência. E por ele ser o autor por excelência, ele não erra. E por ele ser o autor por excelência, tudo que ele faz, ele acerta. Então, aqui nesse texto que a gente vai meditar hoje, e também no contexto que a gente vai avaliar, eu quero que você se atenha e lembre-se disso. Palavras. Palavras. Palavras não são apenas palavras, são conceitos. Ainda, deixa eu te explicar mais uma coisa aqui, isso é fantástico, fantástico. Sabe quando um juiz, ele está interpretando uma causa? Vamos dizer aqui, o nosso Supremo prendeu o ex-presidente Lula. O nosso Supremo liberou o ex-presidente Lula. Uma loucura. Mas aconteceu. Diante de toda a jurisprudência, tem horas que um juiz não faz algo e depois o outro invalida. Não é assim? Pastor, mas como pode? São palavras que foram colocadas no código daquele país ou na legislação e que dão duplicidades de interpretação. Interessante, não? E aí entra um princípio que é o princípio da jurisprudência. O que um juiz interpreta, não necessariamente o outro também interpreta. Por quê? Porque são pessoas ímpares, singulares. Aquilo que você enxerga como uma verdade, o outro enxerga uma verdade mais um pouco, ou meia verdade. Então, assim como ele é uma autoridade de dizer eu solto, o outro diz eu prendo. Mas eles estão baseados em quê? Em palavras. É por essa razão que uma constituição de um país tem que ser muito trabalhada. Por quê? Porque ali quando você coloca uma palavra, essa palavra pode se dar, ou aquela frase pode se dar, duplicidades de interpretação, ou triplicidades, e aí vai. E aí por isso que a gente sofre. Porque depende do mais forte, ou daquele lobby mais favorável. Entendeu? Por essa razão que muitas vezes a gente vê, mas a causa não está ganha? Tá, mas não está. O juiz falou que não. Por que não? Vários fatores que envolvem. E como sabemos que o nosso mundo é um mundo imperfeito, as manipulações mais, eu diria, inteligentes, ardilosas prevalecem. Podem ver na questão da guerra. Quando um grupo de países fala, vamos guerrear, eles criam a sua tese e muitas vezes convencem a sua população e guerreiam. Aí você diz, pastor, mas é uma causa falida. É falida, mas palavras não são palavras, são conceitos. Por que eu estou falando tudo isso? Mais uma vez, eu quero ser enfático aqui, eu quero ser redundante, como era muitas vezes Jesus, quando ele dizia, em verdade eu vos digo, nenhuma palavra que está na Bíblia foi por acaso. Nenhum texto que está nas Escrituras foi ao léu. Tudo foi pensado, avaliado pelo Autor Supremo, que é o Espírito Santo de Deus. E é por essa razão que Jesus disse que passaram o céu e a terra,
mas a palavra dele não passará. Por essa razão que Jesus disse que nós não podemos anular nem o i nem o ti. O i na letra, no vocabulário hebraico, é o iota, é a letrinha menor, é como se fosse um ponto. E ele disse nem o ponto nem o tio, ou seja, nós não podemos mexer, porque tudo em Deus é perfeito, tudo em Deus é sagrado. Meu irmão, você segura na sua mão o livro de Deus, o livro que foi pensado, avaliado, construído antes da fundação do mundo. Para quê? Para conduzir todo filho de Deus em todas as gerações até o final das eras. Ou ele acertou demais ou ele errou demais. Eu creio que ele acertou demais. Muitos vão dizer que na Bíblia contém erro, que na Bíblia está alterada, que na Bíblia... Que pensa? Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. São os lábios de Deus falando, e essas palavras que nascem no Espírito e no mundo espiritual entram no mundo físico e agora são impressos em folhas simples. Mas mesmo que queimemos essas folhas, mesmo que alguém destrua todas elas, essas palavras divinas sempre estarão e existirão, porque vem de Deus, e nada que é de Deus pode ser abalado. Amém, meus irmãos? E aqui a gente vai ler esse versículo que é Hebreus 4:12. Todos acharam? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor.